Olá, meu nome é Gustavo Damianci, sou advogado. Estou passando aqui para a gente dar continuidade no tema de aprovação na prova da OAB. No terceiro vídeo, no primeiro nós abordamos a importância, o significado de ser advogado. No segundo momento abordamos a aprovação na primeira fase. No terceiro momento abordamos a questão da necessidade dos itens necessários para uma possível aprovação na segunda fase. E agora nós vamos tratar de um tema importante, a correção da prova, tá? Como é feita essa correção da prova? Isso, muitos acadêmicos, eles não fazem ideia de que isso existe, né? Então, vou passar para vocês, e se vocês já sabem, ótimo. Vamos lá. Fizemos a prova, entregamos a prova, aí fica aquela expectativa, nossa, consegui ou não consegui? Quando a gente abre o edital de resultado, a gente não encontra o nosso nome lá. Então, se a gente encontra, ótimo, vamos comemorar. Mas e se a gente não encontra, como foi o meu caso? Então, a gente precisa ter calma. Por quê? Em primeiro lugar, a OAB, primeira, segunda fase, a OAB tem um edital. A gente precisa seguir aqueles pontos do edital, não é verdade? E quando a gente recebe o resultado da reprovação, eu vou conferir a minha prova com o espelho oferecido pela FGV, certo? Bem, quando eu faço essa conferência, eu começo a observar que alguns pontos são concedidos, outros não são concedidos. Muitas vezes é recorrente que eles aleguem que não foi pontuado, pois foi mera cópia do dispositivo legal, tá? Isso, de fato, não é uma coisa que é sugerida, você simplesmente copiar a lei. Isso definitivamente não coloca uma resposta como certa, digamos assim. Mas o fato é, nós precisamos, a partir dessa reprovação, buscar saber por que erramos. E aí começa a maturidade. Por quê? A partir desse momento, a gente começa a admitir para nós mesmos onde erramos, onde precisamos melhorar, quando precisamos buscar ajuda para poder melhorar esses pontos, na verdade. E por último, fazer o recurso administrativo que é oferecido pela OAB. Tá? Em muitas situações, esse recurso, em algumas situações, ele possui êxito, em outras não. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte, a minha segunda reprovação, que eu passei na terceira vez, a minha segunda reprovação foi por 0,2 pontos. Eu cheguei em casa, assim, esperançoso que eu conseguiria passar. Abri o edital, não vi meu nome, fiquei assim altamente desolado, essa é a palavra. Mas quando eu fiquei sabendo a nota 5,8, eu disse, meu Deus, isso não pode estar acontecendo comigo. E aí, fui para os recursos e, pasmo, consegui 0,1 no meu recurso e fui reprovado por 0,1 ponto. Gente, eu fiquei assim muito desolado. Bem, eu admiti para mim mesmo que eu precisava assim de um tempo para poder refletir a respeito disso. Foi uma reprovação assim muito doída, sabe? Mas eu realmente não prestei o próximo exame, porém eu tomei coragem e falei, vamos lá, nós precisamos voltar na primeira fase para poder fazer a segunda novamente. Veja bem, tudo aquilo que foi explicado lá eu repeti, passei de novo de primeira.
quando chegou na segunda fase, quando eu só tinha uma coisa na minha cabeça: eu preciso ser aprovado com o máximo de pontos possível. Por quê? Porque se por um acaso houver algum tipo de injustiça que não seja recebida no recurso, isso não vai me reprovar. E aí, a partir disso, a partir dessa decisão, eu procurei verificar o meu erro para eu poder realmente conseguir progredir na minha vida na área do direito, na verdade. E assim fiz. Assim fiz, eu contratei um curso, uma professora excelente na segunda fase de Direito do Trabalho, e somente ela conseguiu responder onde eu estava errando, tá? Qual estava sendo o ponto de divergência entre a minha fundamentação e a OAB. Porque a olhos nus, realmente, as respostas que eu estava dando eram corretas. E eu fui reprovado mesmo assim. Então, pessoal, esse caminho sobre a segunda fase é um caminho que gera muitos vídeos, não é verdade? Mas vamos finalizar esse por aqui. Obrigado, um abraço, tchau.